Olá, me chamo Samuel Queiroz Pellegrinelli e atuo diretamente com proteção radiológica, práticas que utilizam radiações ionizantes. Nesse conteúdo, vamos falar sobre fundamentos, riscos radiológicos de uma forma bem simples e conduta segura na instalação. E depois vamos amplificando os conceitos e conhecimentos. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. O objetivo é capacitar os trabalhadores quanto aos princípios, requisitos normativos e práticas operacionais seguras relacionadas a equipamentos geradores de radiação ionizante e fontes radioativas. Garantir conformidade com as normas da ANSN e com o plano de proteção radiológica da instalação. Qual é a nossa base normativa? Este treinamento está fundamentado em as normas da ANSN 3.01, que são os requisitos básicos de radioproteção e segurança radiológica de fontes de radiação, a norma 3.02, que é do Serviço de Radioproteção, a norma 6.02, licenciamento de instalações radiativas e guias de licenciamento de instalações na práticas de medidores e o plano de radioproteção da instalação. Então, essa é a nossa base normativa de todo o treinamento que nós vamos ter. Agora vamos falar um pouco sobre regulação, né? Qual é o órgão, a autarquia que vai regular a prática? Hoje, essa autarquia se chama ANSN, ok? ANSN. O que significa essa nomenclatura? Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Foi criada em 2025 a partir da cisão da CENEM. Eu estou marcando aí para vocês visualizarem muito bem. Ou seja, a NSN ela veio para regular, fazer cumprimentos diários da instalação. Ou seja, vou marcar aqui, ó, a NSN é responsável por regular, fiscalizar e supervisionar as atividades radiológicas e nucleares no Brasil. Antigamente, quem fazia isso era a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Hoje, nós chamamos de ANSN, ok? A autoridade, novamente aqui, ó, vou marcar, ó, Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Tem muitos planos de radioproteção que está desatualizado porque ainda utilizam as nomenclaturas da NSN e tem muitos supervisores também, pessoas que atuam diretamente na área, que não sabem desse assunto, porque, como vocês perceberam, é algo muito recente, né? Essa cisão ocorreu em 2025, então é algo novo. Porque foi criada para reforçar a confiança pública na segurança radiológica e nuclear. Esse foi o objetivo da criação. Com isso, ocorreu uma separação, né, entre o dever da CENEM e da NSN. Ah, professor Samuel, a CENEM deixou de existir? Não, não deixou de existir. Ou seja, a CENEM, né, ela continua atuando diretamente com pesquisa e operação, ok? E a regulação e segurança, a NSN. Ou seja, separar pesquisa e operação, logo isso ficou com Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM continua existindo, e regulação, vou marcar aqui, ó, regulação e segurança com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Isso fez com que a NSN, ou seja, o Brasil, venha atender padrões internacionais, tá? E garantir independência regulatória e transparência. Por qual motivo? Em determinados momentos,
A Senem, ela anteriormente, né, antes de 2025, atuava como pesquisa, como operação, por exemplo, produção de radiofármacos, e também se autofiscalizava e regulava, porque ela era a própria entidade que operava, gerava as pesquisas, regulava e gerava também normativas de segurança. Então, ela tanto operava quanto se regulava. Hoje, com a cisão, a Senem continua, mas nós temos a ANSN que veio para fazer a regulação diretamente das instalações radiativas, tanto segurança radiológica e nuclear. Os principais papéis da ANSN, né, que nós vamos ver agora. Tá? Isso aqui é um assunto básico e extremamente importante, como eu falei, que é algo novo. Ou seja, os principais papéis envolvem licenciamento de instalações e atividades radiológicas e nuclear, fiscalização e auditorias de segurança, ou seja, a sua instalação ela vai ser auditada pela ANSN, tá? Quem vai gerar os licenciamentos da sua instalação é a ANSN, quem vai responder os requerimentos, quem vai gerar as autorizações de operação vai ser a ANSN. Definição também de normas e requisitos técnicos, ou seja, tanto as normas quanto a 3.01, 3.02, 6.02 e outras normas que existem, tá? Quanto também guias, quem vai gerar esses documentos a partir de agora é a ANSN. Esse processo está ocorrendo aos poucos dentro do portal do regulador. Certificação e habilitação de supervisores de proteção radiológica também fica com a ANSN. Monitoramento da população e meio ambiente, cooperação internacional e segurança radiológica e nuclear, ANSN. Então, os principais pontos aqui são esses que eu marquei, ó, que envolve licenciamento das instalações e atividades radiológicas e nucleares, fiscalização e auditorias, tá? E definição de normas. Então, são os pontos mais marcantes aí. Contexto da instalação com uso de medidores. A instalação utiliza medidores nucleares para medições de processo de forma não intrusiva, garantindo o quê? Maior segurança operacional, redução de intervenções humanas, confiabilidade nas medições industriais. Isso vai gerar uma operação contínua e sem intervenção. Essas fontes, né, as fontes são seladas, ou seja, blindadas e de baixa atividade. Então, ó, vou marcar aqui para reforçar, ó, a instalação que utiliza medidores nucleares para medições de processo de forma não intrusiva vai garantir o quê? Vai garantir uma maior segurança operacional. Aqui nós estamos justificando a prática, ok? Redução de intervenções humanas e confiabilidade nas medições industriais. Essas fontes são fontes o quê? Seladas, ou seja, você não consegue ter contato físico direto com a fonte, a não ser se você romper o invólucro da fonte, ou seja, abrir o invólucro da fonte, muito semelhante ao que aconteceu no acidente de Goiânia, tá? Essas fontes são fontes blindadas e de baixa atividade. A pessoa ela não consegue tocar na fonte porque é uma fonte selada. Isso garante maior segurança, ok? Assim, os medidores, marcar aqui para vocês, os medidores nucleares são equipamentos industriais que utilizam fontes radioativas seladas para medição de nível, densidade, espessura, interface, defase e operam sem contato direto com o processo. Então, ó, isso aqui é extremamente importante. Ó. Esses equipamentos industriais
são os medidores, eles utilizam fontes radioativas seladas, tá? Novamente, ó, fontes seladas, para medição de nível, densidade, espessura, interface de fases, tá? E operam sem contato direto com o processo. Assim, os medidores têm várias aplicações, por exemplo, até definição de massa, né, de densidade de material. Então, tem uma aplicação enorme na indústria. Justificativa da prática, de acordo com a NSN, né, a 3.01, toda a prática deve ser o quê? Justificada na instalação. Isso vai o quê? Evitar abertura de equipamentos, reduzir riscos operacionais e aumentar a eficiência do processo. Logo, essa é a justificativa da nossa prática, ou seja, os benefícios superam os riscos. Assim, a prática justificada quando o benefício operacional e de segurança supera os riscos radiológicos residual controlado. Na instalação, o medidor nuclear permite o que ele vai permitir? Medição contínua, menor intervenção humana, menor necessidade de abertura do processo, melhor confiabilidade operacional. Dessa forma, os benefícios vão superar o que? Os riscos. Onde está o risco radiológico associado à prática de medidores? O risco não está no processo industrial em si, mas na fonte selada de radiação contida no equipamento. Em condição normal, essa fonte permanece o quê? Encapsulada. Em condição normal, o conjunto possui blindagem, o acesso é controlado, a exposição ocupacional deve permanecer sob controle. Logo, no nosso caso, os benefícios superam o risco. Assim, gente, para reforçar, ó, o risco não está no processo industrial em si, mas na fonte selada de radiação contida no equipamento. Então, a gente precisa ter cuidado com a fonte contida no equipamento. A gente não pode abrir o equipamento, a gente não pode trazer um mau cuidado do uso do equipamento para que não ocorra o vazamento desse material. Continuando, onde está o risco? Falando um pouco de risco radiológico, o risco não está no processo industrial em si, mas na fonte selada de radiação contida no equipamento. Ou seja, o equipamento foi projetado para operar com segurança. O risco aumenta quando há intervenção indevida, dano mecânico, manutenção não autorizada ou desrespeito ao isolamento. Assim, pode ocorrer risco radiológico. Quando, novamente, gente, a intervenção indevida, um dano mecânico, uma manutenção não autorizada ou desrespeito ao isolamento. A radiação, gente, é uma forma de energia que se transmite de um ponto a outro no espaço vazio, ou um meio material. Assim, a radiação ionizante é a energia capaz de ionizar a matéria, gera uma exposição dependendo de princípios que envolvem tempo, distância e blindagem, que são os princípios de exposição externa à fonte. A fonte selada não deve ser nunca aberta, desmontada, aquecida, cortada ou removida. Nem toda aproximação gera risco relevante, mas toda intervenção deve obedecer controles radiológicos. Esses controles radiológicos vão estar estabelecidos no plano de proteção radiológica. Então, aqui, conceitos básicos, eu vou depois aprofundar nas próximas aulas esses conceitos com vocês. Mas radiação é uma forma de energia que se transmite de um ponto a outro ponto, ou seja, de um ponto A
para um ponto B. A radiação ionizante é a radiação que tem a capacidade de arrancar elétrons do átomo, produzindo pares de íons. Essa radiação, né, que pode ionizar a matéria, ela gera uma exposição. Essa exposição vai depender de quê? Do tempo que a pessoa ficou exposto, da distância que essa pessoa está da fonte e da blindagem. Se essa blindagem ela foi violada, se tem blindagem, se não tem blindagem, se está tendo uma fuga por uma falha dentro dessa blindagem, ok? Ou seja, a fonte selada não deve ser aberta, desmontada, aquecida, cortada ou removida. Radiação ionizante, como eu comentei anteriormente, qualquer radiação através de partículas, né, por exemplo, elétrons, nêutrons, radiação alfa ou radiação eletromagnética ionizante, somente raio-x e gama, que ao interagir com a matéria ioniza seus átomos ou moléculas. Então, no caso das radiações ionizantes, nós temos aí vários exemplos, como partículas, né? Radiação alfa, beta menos, beta mais, nêutrons, radiação eletromagnética, nós temos como exemplo raio-x, radiação gama. Ou seja, na prática, os medidores nucleares da instalação, o trabalhador deve conhecer principalmente a radiação associada à fonte selada da instalação, ok? Envolvendo este equipamento. Então, na prática, de medidores nucleares da sua instalação, você, como IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, deve conhecer principalmente a radiação associada à fonte selada instalada no equipamento licenciado, porque cada uma dessas radiações ela pode trazer um dano diferente. Cada uma dessas radiações interage no meio de forma diferente. Cada uma dessas radiações podem gerar um efeito biológico diferente, ok? O depósito de energia no meio ocorre de forma diferente para cada uma delas. Então, o trabalhador, o indivíduo ocupacionalmente exposto, que nós vamos definir como IOE, tá? Ele precisa conhecer o tipo de fonte emissora de radiação da sua instalação. Qual é a fonte selada que está ali? Qual é o emissor dessa fonte? Em relação aos conceitos físicos básicos que eu estou trabalhando aqui com vocês, as radiações ionizantes são aquelas capazes de remover elétrons da matéria, produzindo pares de íons, como eu mencionei anteriormente. Principais tipos na instalação, né? Nós temos a radiação gama, que é uma onda eletromagnética, uma radiação beta, que é uma radiação corpuscular, que pode ser tanto através do beta menos ou do beta mais, a radiação alfa, que é uma radiação corpuscular com alto poder de ionização, baixo poder de penetração, a radiação gerada por nêutrons, que é a radiação também corpuscular, mas que não tem carga, o raio-x, que é uma onda eletromagnética com baixo poder de ionização, alto poder de penetração, muito semelhante à radiação gama. A diferença é que o raio-x vai ser produzido na eletrosfera do átomo e a radiação gama ela vem do núcleo do átomo após uma outra emissão. Isso nós vamos estudar ainda. O símbolo internacional da radiação ionizante é o trifólio, ok? É o símbolo utilizado internacionalmente para indicar a presença de radiação ionizante. Então, aqui eu tenho várias imagens, né, que é onde fica uma fonte de aferição, aqui são placas, aqui eu fazendo um levantamento radiométrico em uma instalação e ali tem a sinalização. Aqui também é uma fonte de césio, o invólucro você vê que é bem identificado pelo símbolo
Internacional da Radiação Ionizante. Então, onde tem uma fonte radioativa, é obrigatório ter o símbolo internacional da radiação ionizante. Se não tiver, é uma não conformidade. As minhas referências, né, como eu já mencionei, norma 3.01, 3.02, 6.02 e o guia hoje CENEM ANSN. E finalizo aqui esse primeiro encontro, vou dar continuidade. Grande abraço, vou deixar aí alguns exercícios para vocês e o material também para vocês baixarem. Até mais.